A pessoa que, por engano, tem tirado cartas dos Correios vindas por Pernambuco e há dias tirou a de número 1453, roga-se a pessoa que tem o mesmo nome de Manuel Francisco da Silva a queira mandar entregar ou dirigir-se à Rua das Violas, número 17, para se convencionarem em aumentar ou diminuir o seu nome. Isto se pede por obséquio, porque esses dois nomes iguaizinhos estavam dando uma confusão danada lá no século XIX. Olá, amigos da história! Pois é, um dos meus passatempos de maluco favoritos é ler jornais antigos. E no começo a gente estranha, viu? No caso deste vídeo aqui, é português do Brasil imperial no fim do primeiro reinado. Você conseguiria ler? As palavras e uma tinham a letra H antes do U. As letras L, T e F eram dobradas. A palavra dois era escrita como dous, com um U em vez do I. Na palavra triunfo, o PH vinha no lugar da letra F. A primeira letra de sapatos era um C com cedilha e não um S. Já açúcar se escrevia com dois S's no lugar do C cedilha. E tem aquelas palavras antigas que ganharam um novo significado no nosso tempo. E o nosso popular passo-ponto para transferir as atividades de um estabelecimento comercial para outra pessoa. Na época se dizia: trespassa-se a chave. No dia 6 do corrente, fugiu um moleque ainda boçal, de nome José. O boçal que entendemos hoje para falar de alguém rude ou grosseiro, na época se referia a uma pessoa escravizada recém-chegada da África que ainda não havia aprendido a falar o português. E vamos controlar agora a quinta série dentro da gente, porque aí vem a senhora que quiser receber duas raparigas. Nesse caso, tratava-se, claro, de duas moças, de jovens. Só isso, mesma coisa dessa aqui. Caiu da algibeira da casaca uma pequena bolsa, porque eu não posso ler o nome que está escrito aí, mas era esse o significado. Portanto, caiu uma pequena bolsa de prata de tabaco lavrada. No jornal, as cobranças de dívidas eram uma lavação de roupa suja em público. Bora lá! Roga-se ao senhor Policarpo MF, morador da Rua de São Bento, queira ter a bondade de chegar à Rua de Trás do Carmo para liquidar certo negócio que o mesmo senhor não ignora. E quando não faça no prazo de 4 dias, se publicará o seu nome por inteiro e a qualidade do negócio, e juntamente a mangação com que tem tratado sobre semelhante objeto, que para liquidar o dito negócio se tem procurado mais de 12 vezes. E que tal essa? O senhor mestre alfaiate que mora na Rua do Ourives, quase no canto da do ouvidor, queira mandar entregar a fardeta, sobrecasaca e calças, que tem a consertar há mais de 2 meses. Mas isto porque já tem o dinheiro adiantado. Quando não faça no prazo de 8 dias da publicação deste anúncio, se declarará o seu nome por extenso e mais coisas. E teve até gente que emprestou, mas não lembra para quem. O meu amigo, que há mais de ano pediu emprestado por dias um pequeno microscópio inglês forrado a caixa de veludo carmesim, haja de ter a bondade de mandar entregá-lo, o que se espera da amizade, pois o anunciante não sabe a quem deu, por ter a desgraça de ter muitos amigos. Outra curiosidade eram os endereços nos anúncios da época, os nomes das ruas da Corte do Rio de Janeiro: Beco do Cotovelo, Beco dos Ferreiros, Rua do Piolho, Rua da Vala, com 2 L's, Rua da Cadeia, veja como era escrito cadeia, Rua do Fogo, Rua do Sabão, Rua Funda, Rua das Marrecas, Rua do Cano, Rua de Mata-Cavalos. E a então famosa Rua de Trás do Hospício, que parece não ter nome próprio, porque é assim mesmo, sempre esse endereço. Quer comprar tal coisa? É lá na Rua de Trás do Hospício. É o que a gente encontra no Jornal do Comércio. Comércio com 2 M's. Trazia páginas sobre política e negócios, com quase nenhuma ilustração. Que podia ser assinado por R$4.000 por 4 meses ou R$12.000 por ano, sempre pagos adiantado. E exatamente como hoje, podíamos acompanhar o câmbio, o valor da moeda nacional em relação às estrangeiras da época, como os dobrões e pesos espanhóis e o marco alemão, por exemplo. Então, pegue um café e abra o seu jornal do dia para ler as notícias do ano de 1830. E vamos juntos descobrir que acabou de morrer, em janeiro, Dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, rei de Portugal. Ela que entrou para a história como mulher infiel
infiel ao marido com dúzias de amantes, conspiradora contra o trono, cruel, autoritária, entre outras coisas muito ruins aí que podem ser verdade ou não, mas que as páginas da época informaram com uma dor pungente assim. Mal podemos particularizar os raros dotes e relevantes merecimentos que sempre constituíram a muito alta e excelsa imperatriz rainha. E mais à frente, a quem sempre andaram associadas as mais nobres recordações. E o monarca europeu que foi excomungado. Sabia dessa? O nosso Santíssimo Padre, o Papa, excomungou o rei de Nápoles por não ter pago há muito tempo os 6.000 ducados dos que lhe deve anualmente, bem como uma mula branca que Sua Majestade Napolitana lhe deve oferecer anualmente também. Melhor ainda é o comentário do jornal. E é em 1830 que se fala em excomungar reis. Isso era bem no século XII. E ainda sobre notícias internacionais, o jornal da segunda-feira, 21 de fevereiro, traz a história curiosa de um homem que se suicidou em Nice, na França, e que depois de morto foi condenado pelo Senado desta cidade a ser enforcado, condenado à morte de novo. Os detalhes desse processo, diz o jornal, darão uma ideia do ridículo que os magistrados se cobriram. Em outras notícias, sabia que havia data e local para os interessados em entrar na fila e beijarem a mão do imperador do Brasil? Olha lá, o dia 9 do corrente foi solenemente celebrado nesta corte e, para maior realce, Sua Majestade se dignou dar beija-mão na Imperial Quinta da Boa Vista, onde concorreram o corpo diplomático, nobreza, magistratura, oficialidade do mar e terra e grande número de cidadãos de todas as classes, que anelavam tão distinta honra. E o Brasil independente era coisa recente e comemorada. 8 anos são passados e ainda ecoam nos nossos ouvidos aquelas memoráveis palavras: brasileiros, eu fico. Agora só tenho a recomendar-vos união e tranquilidade. Repetindo aí as palavras de Dom Pedro I no já famoso Dia do Fico. Em 1830, Dom Miguel, rei de Portugal, era alvo de piadas no jornal brasileiro na forma de versos. Enquanto houver carne, vinho e o vintenzinho, viva o Miguelzinho. Depois que não há senão pão, viva a Constituição. Miguelzinho disputava o trono português com o próprio irmão Dom Pedro do Brasil, defensor da filha dele, que teve a coroa usurpada pelo tio Miguelzinho num golpe em 1828. Falando aí em carne e vinho, esses eram alguns dos produtos oferecidos nas páginas dos classificados do tempo do Império. Assim a gente descobre o que se comia e bebia na época: aguardente, café, azeite, açúcar, arroz, farinha, biscoitos, além de outros produtos como couros, peles, madeira, pregos, móveis, louças ou mesmo uma carruagem de vidros, uau! E até material de artilharia, armas. Duvidei. Quem quiser comprar uma porção de balas de ferro e metralha, vá à rua de trás do hospício, número 32. Tudo oferecido em armazéns, em casas particulares ou em leilões. Os já mencionados sapatos com C cedilha, além de tecidos, também chamados de fazendas, estavam sempre à venda no jornal. E assim dá para saber ainda o que se vestia na época. Morim e madapolães, que são nomes de tecidos, assim como os brins trançados, mas que escrito com S assim faz a gente pensar em brins transados no século XIX. Nada a ver, tudo será vendido infalivelmente. Entre os medicamentos eram anunciados muitos purgantes, éter, álcool e uns tais calomélanos, usados como laxante e contra a sífilis. Livros eram vendidos também, de política, de comércio, gramática, teologia, atlas geográfico, fábulas, poemas, sermões e obras de ficção, como o Dote de Susaninha e A Caverna da Morte. E olhe que não faltavam nem mesmo livros assim mais picantes, com títulos do tipo Glaura, Poemas Eróticos de Alvarenga, que era o nosso Silva Alvarenga, poeta brasileiro do arcadismo, autor de versos que hoje não escandalizam nenhuma criança, mas na época. E ainda havia os livros do Bocage. Manuel Maria Barbosa de Bocage,
Poeta português, esse sim, até hoje não dá para ler aqui os seus famosos poemas eróticos sem o risco de a plataforma censurar o canal. Por isso, escolhemos uns versos em que, para variar, ele fazia a troça de um desafeto. Não lamentes, Alcino, teu estado. Corno tem sido muita gente boa. Corníssimos fidalgos tem Lisboa. Milhões de vezes cornos tem reinado. E todas essas mercadorias e a boa parte dos passageiros que chegavam ou saíam da corte brasileira para outros locais no país e exterior eram transportados pelo mar. Pelos brigues, bergantins, escunas, paquetes, sumacas, galeras, fragatas, patachos, como eram chamados os vários tipos de embarcações. Vender, trocar e alugar tudo, mas tudo mesmo, era coisa comum nos anúncios. Quem quiser alugar um rapaz dará o serviço de casa e de fora, o qual sabe comprar tudo e muito diligente. Pesado. Era o Brasil escravocrata, por isso, quem quisesse usar o trabalho de alguém para vender produtos ou comida na rua e lucrar, ganhar com essas vendas, podia alugar ou comprar um escravo de ganho. Quem quiser comprar um moleque cozinheiro e lavadeiro muito humilde e andando ao ganho, dá R$320 por dia. Amas de leite para amamentar os filhos das senhoras brancas eram as mais procuradas para alugar ou comprar. Quem quiser comprar uma ama de leite parida da primeira barriga, com uma cria muito gorda que sabe cozer, isto é, costurar, engomar, lavar, cozinhar e sem manha, procure na Rua da Misericórdia, número 128. Nos inúmeros anúncios de fugas de escravos, era fácil adivinhar os motivos daqueles que tentavam escapar. Fugiu da casa do senhor Miguel Dias, com loja de sapateiro na Rua São José, um moleque que estava aprendendo o ofício, de pequena estatura, de idade de 13 para 14 anos, de nome João, e tem uma cicatriz no ombro em consequência de ter sofrido queimadela de água fervendo. Por lhe ter morrido a mãe, é que anda procurando quem o queira recolher. E a lista continua. No dia 3 do corrente mês, desapareceu uma preta de nome Felipa, na São Benguela, prenhe, com um ferro no pescoço e uma ferida em uma perna. Fugiu um escravo de nome Francisco, molecão de 20 anos, tem uma cicatriz de golpe de espada em um braço. E no dia 10 de fevereiro, fugiu um moleque de 17 anos, nas costas, alguns sinais de chicote. Já as pessoas brancas, na maioria europeias, se ofereciam para outros tipos de serviço. Ensinar línguas estrangeiras ou dar aulas de piano, por exemplo. Às vezes, servir de caixeiro viajante para os comerciantes da corte ou como um administrador de engenhos. Eram procurados ou buscavam mais serviço de feitor em grandes fazendas. Mas os serviços públicos também eram anunciados pelas autoridades competentes. E os correios da época avisavam, ou melhor, ameaçavam. Nos lugares onde houver correios regularmente estabelecidos, fica proibida toda e qualquer remessa de cartas sem ser pelas malas dos mesmos correios. Às pessoas que forem encontradas com cartas, se imporá uma multa de 10 a 30 mil réis. Mas os moradores destemidos também usavam as páginas do jornal para cobrar das autoridades, tipo aqui. É sem dúvida um dos grandes males que tem obstado ao desenvolvimento da nossa prosperidade a pouca atenção que tem merecido a abertura de novas estradas e o melhoramento das atuais. E tinha reclamação também sobre a cadeia. A comissão de cidadãos nomeada para o exame das prisões tem que dar conta à Câmara Municipal do estado imundo da cadeia e dos melhoramentos necessários, como também dos abusos ali entronizados. Isto espera quem se honra ser um do povo. É isso, pessoal. Agora que vocês já estão bem informados, ficamos por aqui. E espero que vocês tenham gostado de saber sobre as notícias da sociedade brasileira naquela época. Deixem um joinha para reforçar, se inscreva no canal, aproveite para conferir outros vídeos e até a próxima com uma História a Mais.